Eu me chamo Leonard Bravo Zaiwit, eu sou bolsista de iniciação científica, orientado pela professora Clarice Marasquim, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema do meu trabalho é a análise de centralidade e acessibilidade das atividades logísticas na região metropolitana de Porto Alegre. As atividades logísticas é um termo que engloba empresas de armazenamento de produtos, transporte e entrega de mercadorias. E houve recentes transformações na cadeia de suprimentos global, especialmente com o surgimento do e-commerce, que é o comércio pela internet, a pandemia da Covid-19 e a demanda da indústria manufatureira, que impulsionaram o crescimento do número de empresas e vínculos relacionados a essas atividades. Há estudos já que comprovam também que essa reestruturação da cadeia de suprimentos global fez com que acontecesse uma desconcentração espacial das empresas logísticas em diversas cidades, tanto no âmbito nacional quanto internacional. E o fator dessa localização das atividades logísticas é influenciado por diversas características, algumas do setor de serviços, a exemplo da necessidade de proximidade de mercados consumidores, e outras características relacionadas ao setor industrial, como grandes áreas de terra e boa infraestrutura para o escoamento de produtos. Então, torna-se uma preocupação do planejamento urbano regional o aumento desse setor, pois ele traz consequências para o uso do solo no meio interurbano e metropolitano, como a expansão da área urbanizada para áreas rurais, pois são grandes equipamentos, né, como foi citada essa característica do setor industrial, então eles demandam uma grande área de terra, que é mais acessível em regiões que são menos urbanizadas e mais afastadas, né. Assim como também há um aumento do tráfego de veículos em vias importantes de conectividade, especialmente veículos pesados, como caminhões, e também a atração de novos empreendimentos imobiliários ao redor dessas atividades, especialmente por elas oferecerem emprego, né? Entre outros fatores que acabam sendo uma consequência dessas atividades. Então, o objetivo do trabalho é identificar na região metropolitana de Porto Alegre a localização dessas atividades e as suas relações com o espaço. A região metropolitana de Porto Alegre foi institucionalizada em 1973 e é uma das maiores regiões metropolitanas do país, abrigando em seus 34 municípios 1/3 da população estadual. Desde a segunda metade do século XIX, a região metropolitana apresenta um parque industrial consolidado e um contínuo processo de conurbação entre os municípios vizinhos à capital Porto Alegre, estruturados norte e sul pela rodovia BR-116 e leste-oeste pela BR-290. O método utilizado foi que, a partir da base dos microdados da RAIS e através do sistema de informações geográficas, foi possível espacializar a localização dessas empresas. Também foi construída uma base espacial da região metropolitana de Porto Alegre com o auxílio da plataforma OpenStreetMaps. Essa base espacial da região metropolitana foi necessária para utilizar as medidas configuracionais urbanas de centralidade e acessibilidade, que vão rodar através do software Graphic Analysis of Urban Systems, em que se obtém classes de valores para essas medidas, podendo assim observar a proximidade relativa das empresas logísticas em relação às vias com maior conectividade e às regiões mais acessíveis do sistema. Aqui, primeiro, a gente tem a localização das empresas logísticas e a localização da região metropolitana de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul. É possível observar nesse mapa as áreas urbanizadas. Os pontos representam as empresas logísticas, as principais rodovias, como as citadas anteriormente, e também a localização dos principais portos e aeroportos da região metropolitana. Agora, trazendo o mapa da medida de acessibilidade, a gente consegue observar que a maior concentração de empresas logísticas está especialmente nesse eixo da conurbação metropolitana, né? Os maiores valores estão próximos também a esses equipamentos portuários citados, mas é possível observar que já existe uma desconcentração espacial em alguns municípios menores, afastados dessa conurbação metropolitana, a exemplo de Montenegro, Nova Santa Rita, Guaíba, Santo Antônio da Patrulha, o triângulo das cidades de Parobé, Taquara e Igrejinha, entre outros municípios. Agora, na medida de centralidade, esses municípios citados, é possível observar que, apesar de eles estarem afastados das regiões mais acessíveis, eles possuem uma boa conectividade. Então,
é uma justificativa também dessa desconcentração espacial das empresas logísticas. Então, os resultados evidenciam a desconcentração espacial do setor logístico em alguns municípios na região metropolitana, próximos ao aglomerado metropolitano. E a análise mostrou que tanto a acessibilidade, que é a proximidade às áreas urbanizadas, como a centralidade configuracional, que é a localização nos eixos da ligação regional, parecem ser importantes na localização dessas empresas. Aqui estão as referências. Obrigado.